Beleza, gente? Voltamos às nossas aulinhas de biologia. Semana passada, que é o dia que a gente encontra, né? Sexta-feira foi feriado, dia 15. A memória não sei como é que tá na sua cabecinha também do pessoal de casa. Faz tempo, né? 2 semanas já é suficiente para esquecer tudo. Mas eu te ajudo. Nós estamos dentro da nossa frente da Biologia B, revisando os importantes filos dentro do reino animal metazoa. Tu sabe que infelizmente não são poucos. São 9 filos que a gente está o quê? Revisando. Mas tá legal. Já foram até agora quantos? Eu te ajudo. Poríferos, quinidários, os vermezinhos, plate, nemate, esses importantes por causa das doenças, os parasitas, os anelídeos, que foi a última aula, e agora a gente começa o grupo dos moluscos. É claro que na última aula, quando você pega o grupo dos moluscos, esse slidezinho aqui, ó, deu tempo na aula passada de apresentar eles. Mas como, infelizmente, passou 2 semanas, tu esqueceu um monte de coisa. Quem, de repente, está acompanhando com a apostila, perfeito? Fez, de repente, o download da apostila, eu posso dar uma coladinha aqui, a Sireta já me ajuda, página 31. Seguindo pela apostila, seria na página 31, o nosso seguinte grupo. Esse aqui, como esse slidezinho já coloca para nós, é considerado o segundo maior filo dentro do reino animal. É claro que esse aqui, então, a diversidade é muito grande. Importância econômica, então, nem se fala. Tu vais lembrar que, ao contrário dos anteriores que a gente já revisou, esse aqui tem importância, diríamos assim, gastronômica. Muitos moluscos são usados na alimentação. Ok? Deixando a culinária de lado, apesar que de repente tu estás com um pouquinho de fome, vamos para a parte de caracterização. Triblástico, celomado, protostômio. Isso aqui é coisa de êmbrio, que talvez junto com a biologia A, com o Marquinhos, você já trabalhou. Grande diversidade de espécie e desenvolvimento. Claro, se é o segundo maior filo, a diversidade é muito grande. Normalmente protegido por um exoesqueleto calcário. Isso aqui é interessante porque tu volta para o nome do grupo. Moluscos, corpo mole. Só que para a proteção desse corpo mole, o que o molusco faz? Secreta, produz um exoesqueleto. O que nós conhecemos popularmente com o nome de concha. Claro que o nomezinho bonito está aqui, ó. Exoesqueleto calcário. Exo, externo. Quer comparar com a gente? Não custa. Endoesqueleto. O nosso também tem como predomínio carbonato de cálcio. Ok? Só cuidado com a palavrinha. Enquanto eles é externo, exoesqueleto, o nosso é interno, endoesqueleto. O grupo é muito grande? É muito grande. Aqui eu estou colocando 3 exemplos só para a gente começar a caracterizar um pouquinho moluscos. Ok? Concorda comigo que os 3 que tem aqui, importância econômica. Ah, professor, importância econômica, eu nunca comi caracol. De repente o caracol não, mas o primo dele sim. O escargot. Esse aqui do meio, interessante porque tu estás vendo a fotografia de um polvo, considerado entre os moluscos os mais evoluídos, principalmente quando eu penso em termos de sistema nervoso. E se você lembrar, uma curiosidade, o grupo, no caso, que envolve o polvozinho, não apresenta concha. Então, nem todos os moluscos têm concha. Quando tem, como está aqui na foto do caracol e também da nossa querida ostra, tem sim essa concha, o exoesqueleto protetor, mas alguns moluscos não apresentam. Você pode lembrar, então, do polvo e, de repente, no jardim da sua casa, priminha do caracol, a lesma. A lesma seria um outro exemplo de moluscos que não apresenta concha. Tudo bem? Como essa estrutura concha é importante, eu vou um pouquinho para frente para caracterizar o molusco e falar um pouquinho mais dessa estrutura chamada concha. Primeiro, didaticamente eu posso separar, para estudar o molusquinho, em 3 partes do corpo do animal. Adivinha o que é que a gente pega como modelo? Pegamos como modelo o caracol. Ok? Se eu for olhar com um pouquinho de atenção o caracol, dá para didaticamente separar o corpo desse animal em 3 partes. Cabeça, pé e massa visceral. No caso, como é um grupinho que já está mais à frente, quando comparado com os anteriores, você vai observar que algumas estruturas já estão mais evoluídas, caracterizadas. No caso aqui da cabeça, dá para ver perfeitamente os seus tentáculos, a presença de olhos e a boca. Muitas vezes eu vou encontrar no molusco um desenvolvido pé, esse pé bem desenvolvido, forte musculatura que permite o animalzinho deslizar. A presença da concha no caracol, que guarda internamente a massa visceral. Olha que nomezinho legal. Massa visceral. As vísceras. No nosso caso, nossas vísceras estão guardadas na cavidade abdominal. Neles, fica guardado dentro da concha. Tanto é verdade que esse exoesqueleto é protetor, que quando eventualmente você encontra esse animalzinho no jardim da tua casa e você dá uma cutucadinha nele, o que rapidamente ele faz para se proteger? Recolhe esse pé e essa cabeça junto à concha, que já está com a massa visceral. Legal, fácil. Apesar de ser separado 3 regiões básicas, pare e pense um pouquinho, porque isso aqui já foi questão de prova. É claro que dependendo do molusco, certa estrutura não está bem visível e desenvolvida. Exemplo, o grupo que você tem das ostras, dos mariscos,
que você sabe caracterizar são moluscos sésseis, fixos. Se são fixos, vai ter um pé bem desenvolvido? Claro que não. Inclusive, em alguns tu pode ir além. Quando você, não sei se tu gosta, quando você, após cozinhar a ostrinha, o marisco e abriu, para pegar o animalzinho de dentro para poder comer, tu há de concordar comigo que, ao contrário, por exemplo, do caracolzinho, a cabeça do animal não está bem evidente. Perfeito? Quando observado esse exemplo, que a cabeça aqui na frente, com os olhinhos, com os tentáculos, fica fácil. Em alguns não é tão evidente, fácil de separar. Do ladinho, tu viu uma coisa interessante que ele botou ali? Com relação a uma palavrinha legal, que pode aparecer numa perguntinha de prova, que é esse tal de manto. Esse manto nada mais é do que a epiderme do animal, altamente secretora, que vai produzir essa concha. À medida que o molusco vai crescendo, essa concha acompanha e vai sendo formada, crescendo junto com ele. Então essa epiderme secretora, essa parede do corpo do animal, forma essa conchinha. O interessante é que entre a concha e esta camada, chamado manto, fica um espaço. Por isso que é chamada de cavidade do manto. Perfeito? Cavidade do manto, cavidade paleal, alguns autores também colocam esse termo. Em muitos moluscos, esse espaço que fica entre o corpo e a concha é importante porque através desse espaço, se o animalzinho for terrestre, eu posso ter circulação de ar, respiração, por exemplo. Se o animalzinho for aquático, ao passar a água por ali, o animalzinho também pode respirar e, por que não, filtrar a água. Lembre que quando você pega animais filtradores como a ostra e o marisco, é importante o constante fluxo, corrente de água, porque afinal de contas o animalzinho é céssio. Na boa? O que mais? Secreção então dessa concha, formada então principalmente por carbonato de cálcio, e é óbvio que dependendo do molusco, essa concha pode estar o quê? Mais desenvolvida, mais espessa ou não. Quer ver um exemplo legal? Se você detesta caracol, o que acontece quando você chega em casa e encontra no jardim? Pronto, transformou o caracolzinho num pastel. Mas no fim de semana você vai para a praia e naquele dia você estava caminhando num costão e encontrou naquelas pedras, como a maré estava baixa, encontrou aqueles lindos e bonitos mariscos usados na pedra. Te pergunto, com a força da tua mão, tu consegue abrir ou quebrar aquela concha? Difícil, devido à espessura. Até porque o animalzinho tem que ter essa proteção para embate. Essa força da onda que está batendo ali em cima, proteger o corpo do animal. Ok? No finalzinho, algumas espécies, essa concha pode ser interna ou reduzida. Legal. Exemplo, lulas. Vou te mostrar a foto para quem nunca comprou no mercado a lula suja, como a gente fala. Estás acostumado aí no restaurante pedir só o anelzinho de lula. Já fritinha milanesa para comer. Mas se você foi no mercado e comprou ela inteirinha e teve que em casa abrir para limpar, tu sabe por que ele botou essa palavra interna e reduzida. Em alguns, eu posso ter o quê? A ausência da concha, que é o exemplo de quem? Do polvo ou da lesma, que a gente comentou há pouco. Legal? Caracterizado? Vamos dar uma olhadinha nos grupos, gente? A diversidade, como eu te disse, muito grande. Alguns autores chegam a separar os moluscos em 7 grupos, devido à diversidade. Eu vou colocar para ti os 3 mais importantes. Os 3 que têm mais chance de aparecer de repente numa questão de prova. Olha o nomezinho ali bonito que está em vermelho. Os chamados gastrópodes. Quer traduzir? Podos, pés, gastro, estômago. Se eu pegar os gastrópodes, acho que pela foto que está aqui, tu já viu quem é. O caracol e a lesminha. Inclusive, essa foto de cima não é aquele caracol que você encontra no jardim de casa. Eu quis botar especificamente essa foto para lembrar que existe um famoso caracol, ou melhor dizendo, um famoso gastrópodo, vamos falar bonito. Um famoso gastrópodo que é vetor de doença. E agora? Já foi revisado. Existe uma doença importante cujo vetor, cuidado, não é o causador, pelo amor de Deus. O vetor, o transmissor, é esse caracol que está aqui, ó. Aquela que você entra dentro d'água. De repente a larvinha penetra na tua pele e começa a coçar. Só que para a larvinha poder ter entrado no teu corpo, primeiro passou por onde? Passou pelo caracolzinho. Lembrou? O caramujo. Caramujinho. Mas tu lembra qual é a doença? Esquistossomose. Show de bola. Barriga d'água. Certo? Você tem aquelas 2 larvas, não sei se tu ainda lembra. O miracídio, que entra no caracol. Sofre metamorfose, reprodução, e sai a cercária. A cercária que é a forma perigosa. Aquela que penetra na nossa pele. Então daqui, ó. Bonitinho. Olha bem como é que é a foto dele. Para não precisar agora sair por aí, todo caracol que tu encontrar, começar a pisotear aí.
Saixossomose. Não, não exagera. Embaixo, legal. Não é muito bom ter no jardim de casa, né? Eu digo jardim de casa e de repente você pensar em termos de agricultura. Tu sabe que muitos moluscos, caracóis e lesmas, podem o quê? Se alimentar, né, daquela plantinha, daquele vegetal que você está todo cuidadoso cuidando. Aquele pezinho de alface, aquela couvezinha que tu está cuidando. No cantinho direito, gente, uma coisa importante. Aqui, entrando um pouquinho na fisiologia. Tá? O sistema digestório, como já aconteceu nos grupos anteriores, ele é sistema digestório completo. Mas em alguns moluscos, como os gastrópodes, existe uma estrutura muito interessante na boca, chamada de rádula. Falando do jeito simples para tu não esquecer, a rádula desses animaizinhos nada mais é do que uma linguinha especial. Uma linguinha especial porque se você olhou essa foto tirada em microscopia eletrônica, portanto bem pertinho à superfície da língua, ela é formada por pequeníssimos e microscópicos dentinhos. Se você olhou a figurinha da direita, tu entendeu como é que ela funciona. Um caracol encontra um alimento, que ele representou por essa manchinha de cor azul. Quando chega bem pertinho, ele abre a boquinha e essa estrutura que fica no assoalho da boca é a língua dele, chamada de rádula. Com forte musculatura, colocando essa rádula para fora, para dentro, para fora, para dentro, o que ele está fazendo? Ele raspa o alimento. Essa estrutura dá para comparar como se fosse uma espécie de uma lixa, ok? Com esse movimento dessa rádula raspando sobre o alimento, ele consegue o quê? Retirar o substrato, o alimento que ele precisa. Cuidado, essa estrutura acontece no grupo dos gastrópodes. Por que será que uma ostra e um marisco não têm? Primeiro, de novo, são animais sésseis. Portanto, marisco, ostra, depende da passagem da água pelo corpo do animal, e à medida que essa água passa, ele vai o quê? Filtrando. Então é claro que ele não vai raspar o alimento. Ele é o quê? Um molusco filtrador. Ok? Um pouquinho para frente. Um outro grupo para a gente conversar um pouquinho. Aqui, ó, outro representante aqui. Ó. Continuando com os gastrópodes? Sim. Quem é o que está na esquerda? Se eu falei que muitos moluscos têm importância econômica, de repente estás pensando em comida. Quem é esse que está aqui no cantinho esquerdo? Não sei se apetece quando você olha o prato aqui. É o caso do escargot. Ok? E a nossa direita, para quem mora no litoral, ok? De repente conhece quando vai à praia e encontra esse aqui, ó, deslizando, e não é fixo, caminhando, deslizando sobre as pedras no fundo do mar. O chamado búzio da pedra. É comestível. Se inclusive tu olhar com um pouquinho de atenção, tu viu que aqui à esquerda, esse animalzinho está dentro da concha. Aqui está vazio. Isso aqui você está vendo a parte inferior do pé do animal, que quando ele é incomodado, ele recolhe a cabeça e parte do pé, ficando com essa proteção aqui no finalzinho da concha. Ok? 2 exemplos. Um pouquinho para frente. Grupo seguinte. Olha o nomezinho importante que está lá em cima. Por que bivalvos? Bi2. Valvo é a concha. É claro que se você olhar as fotos que eu já separei aqui, tu vais lembrar a importância econômica que esse grupo tem. Pessoalzinho que está em casa de repente não conhece. Mas quem é daqui lembra da chamada fena-ostra. Ok? Então, lembra da importância econômica de alguns desses moluscos. Onde é que está a ostra aqui? Está ali no cantinho embaixo, à direita. Ok? Aqui que bonito que ficou essa foto aqui, ó. Um costão onde aparecem alguns mariscos grudados nessa pedra. Certo? Em cima, com um pouquinho mais de detalhe, alguns abertos, mostrando o animal protegido dentro dessa concha. E também quem é ilhéu, quem é mané, sabe por que eu quis colocar essa foto aqui em cima, no canto direito. O famoso berbigão. Seja famoso quando você lembra na hora da comida, seja na hora que você sai no bloco de sujo. Ok? Tudo bem as figurinhas? Todos eles, você pode observar, dotado de uma concha com 2 válvulas e obrigatoriamente o animalzinho que abre essas válvulas para de repente a circulação de água permitir que ele respire ou ocorra as trocas gasosas. A alimentação também, claro. Na sequência, o último, eu combinei contigo de separar 3 grupos. O primeiro foram os gastrópodes, o caracol e a lesma. O segundo, os bivalvos, marisco e a ostra. E o terceiro grupo ficou por último, mas extremamente importante, que são considerados o quê? Os mais evoluídos moluscos. Olha que nome interessante. Cefalópodos. Podos, pés. Cefalo, cabeça. O que é que tem um pé na cabeça? Mas é verdade. Eu tenho ali a foto de quem? Da Lula. E tu sabe que apareceu no primeiro slide o famoso polvo. São os 2 famosos representantes de cefalópodos. Ok? Justificando porque a minha
a minha frase, meu comentário, os mais evoluídos. Sistema nervoso bastante desenvolvido. Olhos bastante grandes. Visão subaquática perfeita. Teve um povo que ficou famoso na última Copa do Mundo, não sei se tu lembra, que sorteava o time e acertava. O cara, que povo inteligente. Tinha 50% de chance de acertar, claro. Certo? Uma curiosidade, dentro do sistema circulatório, voltamos aqui para a parte da fisiologia. O sistema circulatório já foi falado no grupo anterior. Ok? No caso dos nadelídeos, o sistema circulatório é do tipo fechado. O sangue, a linfa, sempre percorrendo o corpo do animal por dentro de vasos. O que acontece quando eu pego os moluscos? Curiosidade, a grande maioria dos moluscos, o sistema circulatório é aberto. Exceção, cefalópodes. Cefalópodes, o sistema circulatório é fechado. Justificativa, devido ao tamanho, torna-se mais eficiente para o sangue percorrer o corpo do animal quando o sistema for do tipo fechado. Quando eu falei tamanho, de repente as fotos, tu conhece. Quem são os maiores invertebrados do mundo? São lulas. A chamada lula gigante, conhecida também como lula colossal. Animais de grande porte, algumas até cerca de 20 metros de comprimento, só que é um animal extremamente difícil de observar ou até estudar devido ao quê? Ao local onde ele vive, grande profundidade. São animais chamados abissais. Ok? No cantinho, eu falei agora há pouco, apareceu na frase, em alguns moluscos a concha é reduzida e interna. Entendeu a foto da direita? O indivíduo está abrindo ali a lula, certo? Numa cirurgia. E não sei se tu percebeu que ele está segurando ali no meio dos dedinhos. Né? Essa estrutura parece assim de cartilagem, assim de plástico. Isso é considerado o quê? Um vestígio de concha interna que a lula tem. Popularmente, as pessoas que limpam e tiram essa estrutura chamam de pena. Na biologia, o nome mais bonito é gládio. Fica meio estranho, né? Usar a palavra pena. Parece agora que a lula virou galinha, né? Tirar a pena. Né? Mas tudo bem. Nomes populares a gente não discute. Aceita. Pois não? Opa! Olha que perguntinha interessante. O que acontece? Quando você pegou lá no iniciozinho, né, do texto, falou que os moluscos têm um exoesqueleto. O que acontece de particularidade quando eu pego a lula? É um vestígio de concha interna. Perfeito? Por que eu falo vestígio? É reduzida. Ok? Não vai ter essa função importante da concha como exoesqueleto externamente. Pegou a ideia? Então ali no caso é interna. Mas não é um esqueleto verdadeiro, é um vestígio, um resquício de concha. Ok? Conhece? De repente, a esquerda sim, né? A esquerda sim. Eu tenho aqui o exemplo de quem? Do polvo. E aqui, claro que ficou a propaganda aqui da foto, né? Eu tenho aqui o exemplo do chamado polvo gigante. Eu acho que até dá para ver aqui um pedacinho do cara mergulhando para tu ter uma ideia de tamanho. No canto direito, não sei se tu conhece, parecido com a lula, chamada de sépia. Alguns conhecem esse animalzinho porque ele tem uma característica interessante. Camuflagem muito eficiente. Ele rapidamente muda de cor, dependendo do local onde ele está, o fundo do mar onde ele está, para se proteger e se esconder. E embaixo, um exemplo de um cefalópode que pode produzir concha, ou melhor, produz concha, que é o conhecido náutilo. De repente, se você lembrar um pouquinho do Júlio Verne, o nome do submarino dele era Nautilus. Baseado, então, nesse representante aqui do fundo dos mares, chamado de Nautilus, que é um cefalópode que tem concha. Ok, gente? Visto as figurinhas, fechou moluscos? Considerado, na classificação dos 9 filos do reino animal, o maior que existe. Uau. Na classificação, o 7º filo, eu não me perdi a ordem não, o 7º filo são os artrópodes. De repente, você olhando esse slide como pano de fundo, tu vais lembrar quem são os principais representantes. Mas antes só tenta fazer o nosso importante critério, uma coisa que eu combinei contigo. Pega cada um dos grupos e tenta o quê? Traduzir, extrair do nome do grupo o seu significado. Não foi assim? Moluscos não é corpo mole? O que acontece quando você pega artrópodos? Tu sabe que podos é pés. E artro, articulação. Isso é importante lembrar porque tu imagina uma questão discursiva de uma prova. Explique, justifique. Dê 2 motivos, 2 razões do sucesso evolutivo desse grupo. Por que os artrópodes são considerados o maior grupo dentro do reino animal? Se você tivesse uma pergunta como essa, será que ao traduzir o nome do grupo já não ajuda? Com certeza.
afirmar que ele tem patas articuladas justifica uma locomoção muito mais ativa. Que é um exemplo bem simples. Daqui a pouquinho você vai chegar em casa. Provavelmente você vai entrar na cozinha porque a fome está grande. Acende a luz da cozinha e encontra dois animaizinhos no chão da cozinha. Um artrópode e um molusco. O molusco pode ser o caracol ou a lesma, tu escolhe. O artrópode deixa eu escolher. Um inseto que tu adora. Tu fica muito feliz quando encontra ele na sua casa. A barata. Concorda comigo que se você fizer muito barulho, muito estardalhaço, tu pisca o olho, a barata some. Cara, mas ela estava aqui, pô, cadê o bicho? Onde é que ele se enfiou? Em compensação, o que acontece com o caracol ou a lesma? Tu entra, acende a luz, abre a geladeira, toma água, prepara o café e o maldito continua ali no mesmo lugar. Então, com aquele pezinho, ele vai o quê? Deslizando bem devagarzinho, sem pressa nenhuma. A barata, por ter patas articuladas, some. Sem contar ainda que a nojenta, asquerosa, horripilante, qualquer outro adjetivo, tu sabe que se a janela estiver aberta, a infeliz entra às vezes voando. E parece que é atraída por você, né? Tu está exatamente no meio da cozinha, mas ela tem que vir exatamente em cima de ti. O cara quase tem um pânico, né? Um ataque cardíaco. Se você olhar as figurinhas que estão aqui, consegue pelas imagens lembrar quais são os 5, meu Deus, 5 grupos de artrópodos? Um eu acabei de falar, né? Um eu acabei de falar. O grupo dos insetos, que está aqui no cantinho, perfeito? E aqui embaixo também. Olha que bonito o grilinho aqui em cima. Ok? Esse fechou. Algum outro que tu reconhece aqui pelas fotos? Os crustáceos, maravilha. Pode ser aqui em cima? Na boa? Lagosta? Joia. Caranguejinho aqui embaixo? Beleza. Ótimo. Outro. Aracnídeo? Show. Tá vendo onde é que tá o aracnídeo aqui? De cara, tu vem aqui, ó. Olha a aranhazinha olhando pra ti aqui, ó. Foto de frente, ó. Mas tu não pode esquecer de um parente importante dela que também é aracnídeo. O famoso, conhecido escorpião. Legal? Os 3 mais famosos tu matou. Claro, né? Todo mundo conhece. Inseto, crustáceo e aracnídeo. Tranquilo. Agora quero ver se tu consegue lembrar o nome desses 2 aqui, ó. Não, peraí. Eu quero o mais difícil. Eu não quero o nome do bicho. Claro que se você olhar aqui, ó, você tem o piolho de cobra. É claro que se você olhar aqui, tu vai lembrar da lacraia centopeia. Mas e o nome do grupo? Isso. Vamos lá. Se eu pego o piolho de cobra, são os diplópodas. Uau! Se eu pego a lacraiazinha, eu tenho os quilópodas. Certo? Então tá aí, ó, os 5 grupos. Vamos de novo? Insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodas e diplópodas. Tem a diversidade? Na perguntinha que eu te fiz agora há pouco, eu estava quase esquecendo. Na perguntinha que eu fiz agora há pouco, para explicar a grande diversidade do grupo, eu indiquei um pouquinho com o teu cérebro, sugerindo 2 explicações do sucesso do grupo. Uma, fechou, porque tu tens o nomezinho ali em cima, artrópodos. E qual seria a segunda? O segundo motivo que justificaria o sucesso do grupo. Então tá aqui, ó, o maior número de espécies de indivíduos, certo? Do planeta. Agora, quando ele faz a propaganda aqui dizendo que alguns têm asas, filtra um pouquinho, né? Dos 5 grupos de artrópodos, apenas um. E não é por nada, gente. Dos 5, sabe por que os insetos é o maior? Porque é o grupo que adquiriu asas. Além de ter patas articuladas, que você já concordou comigo que é super eficiente, chegar em certos lugares é muito mais fácil e ir rápido voando. Só que voar é coisa de inseto. E detalhe, nem todos. Você nunca vai ver, por exemplo, uma pulga voando. Certo? Você nunca vai ver uma traça voando. Você nunca vai ver, como a natureza é sábia, um piolho voando. Entendeu porque eu fiz a brincadeira, né? Não sei se tu recorda quando você era pequeno, se você entrava no colégio com piolho, os amiguinhos da tua sala já tinham piolho também. Tu imagina se o piolho voasse? Fechava o colégio inteiro. O piolinho saindo para tudo quanto é lado. Só que além de asa e da patinha, aqui está a resposta para fechar a minha pergunta. Olha aqui, ó. Isso aqui tu já conhece. Características embriológicas. Fácil, nenhuma novidade. Agora, olha só. Além de patas articuladas, ele está comentando o tal do exoesqueleto quitinoso. Professor, exoesqueleto igual ao molusco? Yes. Só que o molusco é o quê? Carbonato de cálcio. E aqui aquele famoso carboidrato chamado quitina. Por isso quitinoso.
É claro que se você abrir um pouquinho a tua mente, tu vais ver que dependendo do artrópode, como aconteceu com o molusco, esse esqueleto pode estar mais ou menos reforçado. Concorda comigo? Se eu pego, por exemplo, um inseto, faz de conta que você conseguiu, lá na cozinha da tua casa, encurralar a barata e desce uma baita de uma chinelada em cima, arrebentou ela toda. Certo? Agora, tu consegue com o teu chinelo arrebentar um caranguejo? Quando você vai no restaurante e pede uma porção de caranguejo, os caras já trazem o prato junto com aquele porrete de madeira, para você dar aquela porradinha em cima e quebrar para poder comer? Fechamos, gente, nossos slides, né? Ou fechamos melhor a nossa aula de hoje, com essa última figurinha aqui. A gente, então, na próxima aula, conversa com um pouquinho mais de detalhe dos grupos. A gente já apresentou os grupos, mas a gente depois conversa um pouquinho mais. Como é que eu faço para diferenciar um inseto de um crustáceo de um aracnídeo? Ok? Deixamos para a próxima aula para não correr. Essa figura eu acho interessante porque mostra que, ao contrário do molusco, que à medida que ele vai crescendo, a concha acompanha, artrópode não dá para fazer isso. O exoesqueleto do artrópode não cresce junto com ele. É necessário, então, de tempos em tempos, realizar o quê? A muda, a troca, como você queira. Só cuidado, né? Falar trocar, mudar, é fácil. Mas se de repente numa prova aparece um nomezinho mais complicado, a chamada equidise. A equidise dos artrópodes é essa troca periódica do exoesqueleto com o objetivo de crescimento. Quem nunca viu grudadinho no tronco de uma árvore, como a gente fala brincando, a casquinha da cigarra? Você de repente encontrou essa parte escura aqui grudada. O animal vivo, vazou, já foi embora. Ele soltou o exoesqueleto velho, que estava impedindo dele crescer, e produziu um novo. Olha que gráfico interessante então aqui para fechar, gente. O gráfico bacana, isso já apareceu em provas. Tem gente que de repente até conhece. Eu estou mostrando aqui um gráfico relacionando o tempo com o tamanho do animal. Essa linha pontilhada tracejada é o que acontece com o crescimento da grande maioria dos animais. Nós, por exemplo. Agora, olha só que interessante, essa linha que mais parece uma escadinha. Perfeito? Esse é a representação gráfica do crescimento de um artrópode. Só, mas por que é assim? Fácil. Porque esse esqueleto não acompanha o crescimento do animal. Não é um crescimento contínuo. Então, o que acontece? Rápido crescimento. Para o crescimento. Por que aconteceu essa parada? Porque o animal não está conseguindo crescer, porque o exoesqueleto está impedindo. Mas nesse ponto que eu estou colocando o meu dedo, é quando aconteceu o quê? A troca, a muda, a equidise. Trocou, jogou fora o esqueleto velho, o que acontece? Um rápido crescimento. Depois para novamente, rápido crescimento. Então é legal comparar o tipo de crescimento que acontece nos artrópodes. Interessante, gente? Ficou legal? Ficamos então com compromisso para a próxima aula. Separamos esse grande filo chamado artrópode em 5, mas precisamos conversar um pouquinho sobre a diferenciação de cada um deles. Fechou? Até a próxima então. Valeu!